tudo bom? Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao Tô Te Contando. Aqui eu leio relatos reais, que vocês mandam pra mim, relatos do Reddit, além de contos famosos como Chapeuzinho Vermelho e séries que eu mesma criei, como As Cartas Perdidas dos Deuses. Tento trazer vídeos novos, de domingo a domingo, todos os dias. E agora eu vou ler um relato sobre Halloween, que aconteceu na noite de Halloween. Não tem título, mas vamos pôr o título de Halloween. Apesar de que tá chegando Halloween, podia ter guardado, mas tudo bem. A noite de Halloween de 2021 deveria ser apenas mais uma noite de plantão tediosa. Eu trabalhava como vigilante noturno em um antigo prédio comercial no centro de São Paulo, construído na década de 1940. O lugar já tinha uma fama ruim, mas eu nunca tinha presenciado nada até aquela madrugada. Passava de 2 da manhã quando o elevador social, que ficava desligado após as 22 por economia de energia, começou a funcionar sozinho. Eu ouvi o barulho mecânico ecoando pelo saguão vazio. Olhei para o painel indicador de andares. Acima da recepção, o visor digital mostrava a cabine descendo. 5º andar, 4º, 3º, 2º, 1º e térreo. A campainha do elevador tocou. As portas de metal pesado se abriram lentamente e não havia ninguém dentro. Achei que fosse uma pane no sistema elétrico, algo comum em prédios velhos. Peguei o rádio para reportar o problema à central, mas o aparelho emitiu apenas uma estática ensurdecedora. Foi quando um frio repentino e inexplicável tomou conta do saguão. Minha respiração começou a formar névoa no ar, mesmo estando na primavera. Olhei de volta para o elevador e paralisei. O sensor de presença da cabine foi acionado. As portas tentaram se fechar, mas bateram em algo invisível no meio do caminho e recuaram. Isso aconteceu 3 vezes seguidas, como se alguém estivesse parado bem na linha da porta, segurando a porta, De repente, o sensor parou de apitar. As portas se fecharam por completo e logo em seguida ouvi 3 batidas violentas vindas de dentro da parede do posto do elevador. Ah, tá. Entendi, aquele vão, Tá. Exatamente atrás de onde eu estava. O som era metálico, seco e absurdamente alto. Não esperei mais nada, deixei o rádio na mesa, saí correndo pela porta da frente e passei o resto da madrugada na calçada, sob a luz do poste, esperando o sol nascer e o meu turno acabar. Pedi demissão naquela mesma semana. Bizarro. É menos terrível quando vocês não vê nada, É só as coisas assim parecendo que tem uma coisa lá, mas você não vê nenhuma coisa bizarra e horrorosa. Ai, que horror. Enfim. Temos outro relato aqui. Da nossa famosa Minas Gerais. Esse é um pouquinho mais longo. Então, vou próximo relato, segundo e último. Halloween também tem título. Enfim. Começando. O silêncio daquela casa de campo no interior de Minas Gerais sempre foi o meu refúgio. Mas na noite de Halloween de 2023, ele se tornou o meu pior inimigo. Eu estava sozinha na biblioteca, nossa que chique, traduzindo um texto no computador, quando o vento forte do lado de fora cortou a energia
da propriedade. Fiquei na completa escuridão. Ai, que horror. Acendi uma vela e o reflexo na janela Ai, poxa, na janela de vidro mostrar. Desculpa, aqui tá escrito envidraçada. Então, na janela de vidro mostrava apenas o breu do jardim isolado. O suspense começou com pequenos estalos na cozinha. Achei que fosse a estrutura de madeira assentando, né? Até ouvi o som nítido de cerâmica batendo. Caminhei até lá, com a vela na mão. Na bancada, 3 canecas de porcelana que estavam guardadas no armário agora repousavam, perfeitamente alinhadas. O armário estava trancado por fora. Antes que eu pudesse processar o medo, o ambiente mudou. A temperatura despencou tanto que meus dedos começaram a enrijecer. Atrás de mim, a cadeira de balanço da sala começou a se movimentar. Primeiro devagar e depois com uma violência que fazia a madeira ranger. Tentei correr para a porta de saída, mas minhas pernas não obedeceram. Um peso absurdo esmagou meu peito, como se o ar ao meu redor tivesse se tornado sólido. Minha visão começou a escurecer pelas bordas, e uma sensação de invasão violenta tomou conta do meu corpo. Invasão? Invasão. Eu não era mais dona dos meus movimentos. Minha própria mão se ergueu contra minha vontade, apontando para o teto. Ai, que horror. Olhei para cima e vi os talheres da cozinha flutuando no ar, girando em um círculo lento antes de caírem todos de uma vez, cravando no chão de madeira. Ao meu redor, uma voz que saiu da minha própria boca, mas que definitivamente não era minha, sussurrou em um tom grave e arrastado: "Você nos deu abrigo." Eu acordei na manhã seguinte caída no chão da sala, com o sol batendo na janela e os talheres ainda cravados ao redor do meu corpo. Arrumei minhas malas, obviamente. Arrumei minhas malas em silêncio e nunca mais voltei. O vizinho que mora na chácara vizinha Isso é o vizinho falando? Interessante. Vamos lá, o vizinho de uma chácara do lado de onde ela estava. Vamos para a narração do vizinho. Moro na chácara vizinha há mais de 20 anos e conheço a fundo a história dessa região. Além de produtor rural, sou pesquisador de folclore e manifestações espirituais locais. Uau! Naquela noite de Halloween, o silêncio do vale foi quebrado por um detalhe que poucas pessoas notariam. Os cães da região inteira silenciaram de repente e as aves noturnas fugiram das árvores que cercam a propriedade ao lado. Sabendo do isolamento da nova moradora, peguei minha lanterna e decidi caminhar pela trilha de terra que divide nossas terras. Quando me aproximei da cerca, a atmosfera mudou. O ar estava denso, carregado com um cheiro forte de ozônio e terra molhada. Olhando pela janela da cozinha da casa dela, vi a luz fraca e uma vela oscilar, e em seguida a apagar. Foi quando ouvi o estalo metálico e o som pesado de objetos caindo no chão de madeira. Bati na porta principal, mas ninguém respondeu. Tentei olhar pela fresta da cortina da sala. O cenário lá dentro desafiava a lógica. A moradora estava de pé, perfeitamente imóvel, no centro do cômodo, mas sua postura era totalmente antinatural. Ai, amor.
socorro. Tá. Mas sua postura era totalmente antinatural. A cabeça estava inclinada em um ângulo rígido e os braços esticados ao longo do corpo. Ao redor dela, facas e garfos flutuavam no ar em um movimento circular e sinistro. Eu agarrando minha própria mão aqui. Ai! Facas e garfos flutuando no ar, um movimento circular e sinistro, antes de despencarem de uma vez, cravando no assoalho. Aproximei o ouvido da janela e escutei uma ressonância grave ecoando de dentro da sala. Era a voz dela, mas modificada, com uma vibração dupla e pesada, dizendo: "Você nos deu abrigo." Reconheci imediatamente o fenômeno. Ai, vai assustar sua mãe sou eu, misericórdia. Faz isso não, tô lendo um negócio aqui. Misericórdia. Tá, vou voltar. Reconheci imediatamente o fenômeno. Não era um fantasma comum, mas uma energia telúrica antiga, fixada naquele terreno desde o século passado, que aproveitou a vulnerabilidade do isolamento e da data para se manifestar. Como especialista, eu sabia que forçar a entrada naquele momento de transe coletivo dos objetos poderia ser fatal para ela. Peguei um amuleto de sal e ferro que trazia no bolso, enterrei ele rente à soleira da porta dos fundos para conter a expansão daquela força e comecei a recitar uma prece de banimento em voz baixa. O ambiente aos poucos se acalmou. A pressão no ar diminuiu e vi pela fresta o corpo dela desabar no chão, finalmente livre. Permaneci em vigília no jardim até o amanhecer, garantindo que a entidade recuasse para o subsolo antes que a moradora acordasse. Agora já é ela falando? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que é ela falando. Tava na sua olha pra esse meio, essa que eu já li. Tá, e eles foram pesquisar sobre a casa, né? E eles já se encontraram, né? Ele esperou lá do lado de fora, quando ela saiu. Ai, meu Deus, esse gatinho fica aqui fazendo baguncinha. Meu Deus do céu, baguncinha, mãe. Gosto de bagunça, eu gosto de bagunça. Tá, aí vamos seguindo. A pesquisa nos arquivos da paróquia local e os relatos dos antigos moradores revelaram o segredo que a terra escondeu por mais de um século. É o mesmo relato ainda, tá? É porque isso foi pesquisar. Em 1892, o terreno onde a casa foi construída abrigava um antigo casarão que serviu de isolamento para doentes durante uma grave epidemia que assolou a região. Oi, minha nega. Mas todo mundo resolveu coisar aqui. É 1h da manhã, nem é 3. Eu não gostosa. Não tá gostando da história, não? Que assolou a região, o proprietário da época, tomado pelo pânico do contágio e pelo fanatismo, trancou as portas e janelas do casarão por fora com correntes de ferro, abandonando os enfermos à própria sorte, sem água, comida ou assistência.
As pessoas morreram implorando por socorro. Saiu no jornal isso, não? Saiu não, né? Não saberia, é tão antigo. Enfim. Implorando por socorro. Antes do fim, em um ato de desespero e agonia coletiva, os moribundos realizaram um pacto de sangue misturando suas lágrimas e fluidos no solo da cozinha, clamando para que a terra nunca esquecesse o sofrimento. Ai, que coisa mais gostosa, meu Deus. Chama de delicinha. Ai, que coisa mais fofinha. Desfila, minha perfeição do planeta. Ai, que gostosa. Clamando para a terra nunca esquecesse o sofrimento deles e que nenhuma outra alma encontrasse paz ali. O casarão acabou consumido por um incêndio misterioso semanas depois. A frase "Você nos deu abrigo", proferida pela moradora em transe, não era um agradecimento, era a ativação da promessa centenária daquelas almas remanescentes que encontraram no isolamento dela e na energia da noite de Halloween a oportunidade perfeita para personificar a dor do confinamento e da possessão que sofreram no passado. Diante dessa descoberta sobre o pacto de sangue e o sofrimento daquelas almas, entendi que nenhuma prece ou ritual comum de limpeza seria capaz de apagar uma marca tão profunda na terra. A dor impregnada naquele solo pertencia ao próprio lugar. A moradora partiu naquela mesma manhã de sol, deixando para trás móveis, roupas e a promessa de nunca mais pisar no município. Seguindo o meu conselho, ela sequer tentou colocar a propriedade à venda. O imóvel, com tamanha carga espiritual, jamais deveria ser habitado novamente. Com o passar dos meses, a natureza tratou de isolar o que o homem tentou dominar. O mato cresceu de forma agressiva, engolindo a estrada de terra e cercando as paredes de alvenaria. Janelas foram quebradas por tempestades e nunca consertadas. O telhado cedeu sob o peso do abandono e do tempo. Hoje, quem passa pela estrada principal a quilômetros de distância consegue ver apenas a silhueta escura da casa entre as árvores retorcidas. Os moradores da região evitam até mesmo pronunciar o nome da antiga chácara. Os animais continuam desviando do perímetro e mesmo nas noites mais quentes de verão, um frio inexplicável emana naquela região. A casa tornou-se um túmulo ao ar livre, um monumento ao silêncio e ao esquecimento. Ninguém mais voltou lá, e as almas trancadas em 1892 finalmente conseguiram o que queriam: o isolamento absoluto e eterno daquele pedaço de terra. Que legal. Que legal nada, porque assustada. Para com isso. Não. Nossa, eu vou ficar com aquela imagem da moça lá. É isso, esses foram os 2 relatos. Beijinhos e fui.